Boa noite, pessoal. Eu, professora Ellen, mais uma vez aqui presente para mais uma aula, mais uma videoaula, mais um assunto sobre a nossa disciplina Cirúrgica 2 e finalizando a novela, né, a saga Complicações pós-operatórias com a infecção da ferida cirúrgica, né, infecção do sítio cirúrgico. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção para esta introdução, para estas colocações, ok? Bom, a ferida cirúrgica, ela constitui um dos maiores riscos para o paciente cirúrgico, né? A infecção da ferida cirúrgica, ela acaba se tornando um risco muito grande para esse paciente. Ela aumenta a morbidade desse paciente e acaba se tornando uma das mais sérias complicações pós-operatórias. Ela causa transtornos físicos, emocionais, motores, né? E prolonga a permanência desse indivíduo no hospital e obviamente, acaba elevando substancialmente o custo de internação desse indivíduo. Pessoal, é incrível como ainda hoje nós temos assim uma estatística de infecção, né? uma estatística de mortalidade de pacientes e essa mortalidade atribuída à infecção da ferida cirúrgica. Por incrível que pareça, sabe? Parece brincadeira, mas é verdade. 6% das mortes em pacientes pós-operatórios são atribuídas à ISC, que é a infecção do sítio cirúrgico. Tá? E isso eu digo absurdo, que é um absurdo porque nós temos tantos conhecimentos, né? Tanta facilidade de trabalhar hoje em dia, tantos meios de comunicação, tantos profissionais especializados em estomas, que quando a gente fala em 6% de comorbidade, de 6% de acometimento de óbito por infecção do sítio cirúrgico, chega a ser absurdo, né? Chega a ser de assustar. E esses pacientes, cerca de 19 a 84% desses pacientes são diagnosticados com infecção da ferida do sítio cirúrgico após a alta hospitalar, tá? Em pós-operatório tardio, o que assusta mais ainda, né? O que acaba complicando mais ainda em termos de cuidados da enfermagem, porque infelizmente a gente não pode contar como infecção hospitalar e infecção do sítio cirúrgico somente as condições nutricionais do paciente. A gente tem que lembrar que um indivíduo cuida desse paciente, o cirurgião que operou, a enfermagem que cuidou no pós-operatório imediato, a enfermagem que cuidou no pós-operatório intermediário, mediato e tardio. A gente tem que se lembrar disso, né? Nós temos que nos lembrar disso. E aí a gente sempre lembra que a maioria desses pacientes com infecção de sítio cirúrgico, ele retorna para a internação hospitalar, ele volta para o hospital, causando mais ônus aos cofres públicos, tá? E alguns passam por reabordagem cirúrgica. Eu vou dar um exemplo de paciente de cirurgias cardíacas, eles acabam sendo reabordados, né? Pacientes oncológicos, às vezes, que passam por cirurgias, eles acabam sendo reabordados. E a gente encontra uma média de hospitalização desse paciente aí entre 3 a 5 dias de internação. Então, é para ficar assustada com esses gráficos, com essa estatística. Bom, e por que nós estamos falando desta situação? Nós sabemos que infecção do sítio cirúrgico não envolve só a manipulação, né, dessa ferida.
envolve o estado nutricional desse paciente. E a gente está falando de uma complicação pós-operatória específica. E só de lembrar que às vezes esta complicação pós-operatória depende muito mais de fatores externos do que fatores internos, de fatores extrínsecos do que de fatores intrínsecos, a gente para pensar que nós precisamos refazer o nosso aprendizado, nós precisamos aprender a cuidar melhor desta ferida. E quando nós falamos de ferida, nós estamos falando de tipos de tecido, de tipo de ferida, de tipo de exudato encontrado nela. Sabemos que a ferida, para ter infecção, ela precisa de presença de pus, né? A gente não classifica uma ferida infecciosa sem a presença de pus. Tem que haver pus no leito desta ferida para que nós possamos falar em infecção, que é diferente da inflamação. A inflamação eu não tenho presença de pus, eu tenho presença dos sinais flogísticos, mas não tenho presença de pus. Eu tenho presença de rubor, de calor, de rubor, de eritema, de dor, e a perda funcional desse tecido vai acontecer se nós tivermos a infecção instalada e se essa infecção não for vencida, não for tratada, devidamente tratada, não for trabalhada, manipulada de maneira correta. E para isso a gente tem que lembrar de todos os artifícios que nós temos nas mãos para cuidar dessa ferida. Nós temos que lembrar que esse paciente passou por uma intervenção cirúrgica, que esse paciente ficou muito tempo numa determinada posição, que cada cirurgia requer uma posição cirúrgica determinada. Nós já estudamos isso anteriormente, né, as posições cirúrgicas. E aí, principalmente esses pacientes que têm cirurgias muito longas, eles têm hemostasia durante muito tempo. Esse paciente que já entra, um paciente politraumatizado, né, um exemplo muito bacana de se dar, em paciente que pode desenvolver uma infecção de sítio cirúrgico. Devemos lembrar da desinfecção e esterilização dos materiais e equipamentos utilizados na cirurgia desse indivíduo, que também poderão colaborar com esta infecção, né, que pode ser implantada, que pode se implantar. Vamos ficar um pouquinho mais atentos com relação ao meu paciente, aos sinais clínicos que ele tem no seu corpo, que ele carrega consigo para a infecção. Vamos perguntar um pouco mais sobre os costumes desse paciente. Vamos entender um pouco mais sobre a vida desse paciente fora do hospital, para que nós possamos tratar esse paciente de forma que ele consiga dar continuidade ao tratamento em casa, ao tratamento da sua ferida, né, da sua ferida cirúrgica, ao tratamento, ao cuidado com seu curativo, ao cuidado com a lavagem da ferida. Vamos prestar mais atenção nisto, vamos atentar um pouco mais para estas situações, tá? E aí eu vou deixar para vocês um link, e na próxima aula, na semana que vem, nós estaremos falando melhor, destrinchando melhor infecção cirúrgica, porque infecção cirúrgica envolve muito mais coisa do que apenas essa que eu falei. Eu vou referenciar um link para vocês, vou encaminhar um link para que vocês estudem um pouquinho, para na próxima aula, principalmente nas lives, nós estarmos afiados. Beijos, fiquem com Deus, estudem, não é férias, tá? É ensino emergencial, não é EDA, não é ensino à distância, é ensino emergencial, tá? Lembrem-se que não fomos nós que escolhemos estar dentro de casa dando aula, estar dentro de casa estudando, estar dentro de casa fazendo as atividades, ok? Então, a gente tem sempre que lembrar
que isso acabou sendo um estudo emergencial planejado, tá? De não planejado para planejado, porque primeiro nós não planejamos, aí agora tivemos que planejar, e não é EAD, não é ensino à distância, é ensino emergencial, tá? É uma medida emergencial. Beijos, fiquem com o Papai do Céu, até a semana que vem.